Alô, alô, amigos de região Jarinu, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jundiaí e toda a região do estado de São Paulo. Aqui quem está falando é o Sebastião Caipira de Jarinu, o homem de chapéu tolado, um cara de assustado, mas querendo falar a verdade. Sempre. Às vezes a turma não gosta da verdade, mas a gente tenta prosseguir na verdade, que a verdade é uma só. A mentira tem vários caminhos e você deve saber disso aí. Então, nós estamos em busca da felicidade. Nós já estamos no caminho da felicidade. Vamos praticar. E vou falar bem rapidinho aqui, prestigiar dois profissionais que eu respeito muito. A classe pedreiro de construção civil, um homem lutador que trabalha muito, que a maioria das vezes não tem casa para morar, mas faz cada maravilha que você mora dentro dela. Sem estudo, com esforço, com muita fé, ele consegue fazer prédios, casas bonitas. Então, a meu amigo pedreiro, que vai ouvir a minha voz, de gratidão total, é uma pessoa que trabalha muito, trabalha para sustentar a família. Outra classe que eu convivi muito também é mecânico. O mecânico é outro esforçado que aprende sem estudo, lavando peça, ajudando alguém e depois ele desmonta um veículo e monta as peças e o carro sai rodando. É uma inteligência rara. Na minha opinião, pedreiro e mecânico são das pessoas mais inteligentes, supera qualquer outro, porque a maioria deles, sem estudo e com força de vontade, consegue fazer coisas maravilhosas. Pessoal, que Deus esteja no coração de cada um, mas eu vou falar um trecho muito importante para vocês que estão ouvindo minha voz. Minha voz está um pouco rouca e fanhosa devido a um resfriado que eu tive esses dias, devido à frente frio que chegou por aqui, e também porque o sotaque também não ajuda, então a voz fica meio esgarciada, como diz o caboclo. Então, pessoal, o que nós não podemos e devemos conselhar, um resumo total: não faça nada ilegal. Atos ilegais são aqueles que são proibidos pela lei ou por regras oficiais. Estas são o resultado do trabalho de governante, corpos legislativos e juízes. Essa mensagem, tomara que chegue até vereadores, candidato a vereador, prefeito, porque é muito importante nós seguir uma cartilha do bem. E é o que as pessoas não procuram hoje. Se acha muito fácil fazer o mal, mas o mal é sempre perigoso. Geralmente, se encontram escritas sobre as formas de códigos legais. Numa sociedade bem organizada, são publicadas e tornados conhecidos de um modo geral. Numa sociedade nebulosa e muitas vezes dominada pelo crime, é necessário consultar um advogado ou ter uma formação especial para se conhecer todas as leis. Uma sociedade assim dirá que a ignorância não é desculpa para transgredir a lei. Apesar de nós sermos um pouco ignorantes, tem muitas coisas que nós deveríamos saber. Cuidar da saúde, procurar um pouco da lei. Você vê que nós, um povo ignorante, mas às vezes de futebol, de coisas supérfluas, a gente conhece muito. Vou contar uma piada. No entanto, qualquer membro da sociedade, seja ela jovem ou idoso,
tem a responsabilidade de saber o que essa sociedade considera ser um ato ilegal. Para ficar sabendo disso, há pessoas a quem se pode consultar e existe bibliotecas onde estes podem ser procurados. Gente do meu Brasil, a informação está escancarada hoje em qualquer lugar. Até diante da minha voz, o caipira de Jarinu, que veio de Guareí, cidade bonita do estado de São Paulo. Se você não conhece Guareí, então você não conhece muita coisa no mundo. Guareí é uma cidade simples e tem a única cidade que tem uma praia de água doce. Um ato ilegal não significa desobedecer a alguma ordem superficial. Por exemplo, como assim? Vá dormir é uma ação que, quando cometida, pode resultar em punições pelos tribunais e pelo Estado. Ser exposto ao escárnio público pela máquina de propaganda do Estado. Ser resultado e até mesmo preso. Quando uma pessoa faz alguma coisa ilegal, grande ou pequena, ela fica sujeita a ser atacada pelo Estado. Quando uma pessoa comete um ato ilegal, quer seja pega ou não, ela enfraquece suas defesas. Porque o cidadão, quando faz alguma coisa ilegal, ele fica difícil para falar para um irmão, para um amigo, até para um filho. A consciência dele te pune se ele for uma pessoa de bem. Quase todas as coisas que vale a pena e que tentamos realizar pode muitas vezes ser feita de uma forma perfeitamente legal. Como diz, o legal é fazer o que é legal. O caminho ilegal é um atalho perigoso e que faz perder tempo. As vantagens imaginadas ao cometer atos ilegais normalmente acabam não valendo a pena. O Estado e o governo tendem a ser uma máquina um tanto quanto irracional. Existe e funciona com base em leis e códigos legais. Estes estão ajustados para esmagar a ilegalidade através dos seus canais. Assim, pode se tornar um inimigo implacável, inflexível, quando ao tema de atos ilegais. O certo e o errado das coisas não contam para nada perante as leis e os códigos legais. Somente as leis contam. Quando você perceber que, ou descobrir que as pessoas à sua volta estão cometendo atos ilegais, deve fazer de tudo o que puder para desencorajar a isso. Porque até você próprio, mesmo sem tomar parte nesses atos, pode vir a sofrer por causa disso. O contador da firma falsifica os livros. Em qualquer tumulto resultante, a firma poderia falir e você poderia perder o emprego. Tais acontecimentos podem afetar bastante a sobrevivência de uma pessoa. Na qualidade de membros de qualquer grupo, sujeito a leis, encoraja a publicação clara dessas leis para que elas possam ser conhecidas. Apoie quaisquer esforços legais ou políticos
para simplificar, clarificar e codificar as leis que se aplicam a esse grupo. Então, você pode ser um simples funcionário, um simples ajudante, mas a sua opinião das coisas boas, ela tem que ser valorizada, tá? E às vezes as pessoas não escutam, mas deveria ser ouvida sempre as coisas boas. Adota o princípio de que todos os homens são iguais perante a lei. Um princípio que, em sua própria época, os dias tirânicos, foi um dos maiores avanços sociais na história da humanidade e que não deve ser perdida de vista. Certifique que as crianças e as pessoas sejam transformadas sobre o que é legal e o que é ilegal, e mostre-lhes, nem que seja só através de uma testa franzida, e que você não aprova atos legais, como os nossos pais faziam para criar antigamente. Franzia a testa ou ameaçavam com o olhar e os filhos obedeciam. Aqueles que os cometem, mesmo quando não são pegos, ficam mais fracos perante o poder do Estado. Então aqui falamos para você, não faça nada ilegal. Que sirva para os políticos, sirva para toda a sociedade, que o ilegal, o caminho é largo, mas é perigoso e é traiçoeiro. Você mesmo cria sua armadilha, você mesmo cria sua própria sepultura. Olha os políticos que roubaram muito, os corruptos que roubaram muito, que desviaram dinheiro. Olha o que eles passam, a vergonha que eles passam. E tem pessoas que podiam estar aconselhando a eles não fazerem. E não o fizeram por acreditar ter alguma vantagem. O respingo acontece. O mal se esbarra no mal. O bem sempre esbarra no bem. Fazer o bem é mais simples, é mais fácil. Não é o mais vantajoso, mas o que te acalma, o que te anima, o que te leva até o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, desculpe me alongar um pouco, aqui Sebastião Caipira de Jarinu. Um grande abraço.